Fala, estudante, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos falar sobre outras razões trigonométricas além do seno, cosseno e tangente, que é secante, cossecante e cotangente. Então fique de olho que a nossa videoaula vai começar! Secante, cossecante e cotangente são outras razões trigonométricas, além do seno, do cosseno e da tangente. O que vai ser secante? Secante é o inverso do cosseno. Por esse motivo fica 1 sobre o cosseno. A pronúncia fica sec igual a 1 sobre cos. Secante igual a 1 sobre cosseno. Cossecante vai ser o inverso do seno. Então, por isso que fica 1 sobre seno. Cossecante, o inverso do seno. Então, cossec é igual a 1 sobre sen. Cossecante é igual a 1 sobre seno. Bom, eu já usei o cosseno, já usei o seno, só falta a tangente. Então, cotangente vai ser o inverso da tangente. Cotangente, 1 sobre a tangente. Cotangente, 1 sobre a tangente. Como que eu faço para os meus alunos lembrarem disso aqui? Olha que simples, é um meu trocadilho. Secante lembra seno, começa com sé. Secante lembra seno. Pega o inverso do cosseno. O contrário, entendeu? Secante lembra seno. Pega o inverso do cosseno. Secante lembra seno. Pega o inverso do cosseno. Cossecante, cossecante lembra cosseno. Pega o inverso do seno, o contrário, pega o inverso do seno. Cossecante lembra cosseno, pega o inverso do seno. Então você vai lembrar disso aqui, ó. Secante lembra seno, pega o inverso do cosseno. Cossecante lembra cosseno, pega o inverso do seno. E cotangente? Só sobrou tangente, é o inverso da tangente mesmo, tá? Bem tranquilão. E como exemplo, olha essa expressãozinha numérica. Vamos determinar o valor dela? Y é igual ao seno de π sobre 3 menos a cossecante de 7π sobre 6 mais a secante de π sobre 3 mais a cotangente de 7π sobre 4. Bem tranquilo. Só tem que lembrar o que equivale π radiano. 1π radiano vale 180 graus. 1π radiano, 180 graus. Então, para você descobrir quanto que vale o ângulo π sobre 3, no lugar do π, eu vou colocar 180. Uai, professor, mas π é 3,14. Não, isso é de comprimento de circunferência. Aqui nós estamos trabalhando com π radiano, tá? Graus, viu? π radiano. Então, nós vamos ter aqui, ó, 180 dividido por 3. E 180 dividido por 3 é 60. Então isso aqui é a mesma coisa que o seno de 60 graus. 7π sobre 6 é a mesma coisa que 7 vezes 180 dividido por 6. Olha a minha malandragenzinha. 180 dividido por 6 é 30. 30 vezes 7, 210. Então fica sendo 210 graus. Π sobre 3, eu já fiz, é 60 graus. Agora 7π sobre 4. Então é 7 vezes 180 dividido por 4. Vou dividir o 180 por 4 para ficar mais fácil. Fica 45. Agora eu vou fazer 45 vezes 7. 40 vezes 7 é 280. 5 vezes 7 é 35. 280 mais 35, 315 graus. Então eu posso trocar toda essa expressão pela seguinte ideia. Seno de 60 graus menos cossecante de 210. Então, menos cossecante de 210. Mais secante de π sobre 3, que é 60. Então, mais secante
de 60 graus, mais cotangente de 7π sobre 4. E 7π sobre 4, 315. Então, mais cotangente de 315. Cotangente de 315 graus. Então, nós vamos fazer essas continhas aqui separadas. Observe que eu tenho dois ângulos que é mais do que o primeiro quadrante, passou do primeiro quadrante. Então você tem que lembrar de um negócio chamado ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? É uma circunferência de raio unitário, né? Onde o eixo x é o eixo dos cossenos e o eixo y é o eixo dos senos. No segundo quadrante, você tem que olhar o que falta para 180. Para isso, então, você vai fazer 180 menos o ângulo. No terceiro quadrante, você tem que olhar o que passou de 180. Por isso, você vai fazer o ângulo menos 180. E no quarto quadrante, você tem que olhar o que falta para 360. Por isso, você vai fazer 360 menos o ângulo. Só que dependendo do quadrante, o seno é positivo, o seno é negativo, ou o cosseno é positivo e o cosseno é negativo. Lembre-se, setaco mais 12, 13, 14. O que isso quer dizer? Que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. E o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Consequentemente, no terceiro e no quarto quadrante, o seno é negativo. No segundo e no quarto quadrante, a tangente é negativa. E no segundo e no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. 210 graus está no terceiro quadrante. Então, você tem que olhar o que passou de 180. 210 menos 180, 30. Então, eu vou trocar esse ângulo de 210 graus por 30 graus. Só que 210 graus está no terceiro quadrante. Cossecante lembra cosseno. Pegue o inverso do seno. Então, cossecante de 30 graus é 1 sobre o seno de 30 graus. Só que o seno de 210 graus está no terceiro quadrante. O seno no terceiro quadrante é positivo ou negativo? Negativo, porque ele só é positivo no primeiro e no segundo. Então, como aqui era menos, vai se tornar mais, porque menos vezes menos é mais. Vou repetir essa outra parte, mais secante de 60 graus, só que lembre-se que secante lembra seno, pega o inverso do cosseno. Então, isso é 1 sobre o cosseno de 60 graus. E cotangente é o inverso da tangente. Então, vai ficar 1 sobre a tangente de 315 graus. Só que 315 graus está no quarto quadrante. No quarto quadrante, você tem que fazer 360 menos o ângulo. 360 menos 315 dá 45. Só que no quarto quadrante, a tangente é o quê? Positiva ou negativa? Negativa, porque a tangente é positiva no primeiro e no terceiro. Então, eu vou tirar esse sinalzinho de mais aqui, eu vou tirar esse sinalzinho de mais e vou colocar um sinalzinho de menos, porque no quarto quadrante, a tangente é negativa. Então, agora a gente consegue resolver essa conta, lembrando que aqui eu tenho mais um seno de 60 graus. Quanto vale o seno de 60 graus? Lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 6, 2, 1, tudo sobre 2. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, mais 1 sobre o seno de 30 graus. Mas qual que é o seno de 30 graus? É meio, mais 1 sobre o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, lembre-se, ó, 1, 2, 3... 3, 2, 1. Ah, então é 1 sobre 2 também. Então, 1 sobre 2. Menos a tangente de 45. Qual que é a tangente de 45? É 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre 1. O que vai dar, então, a nossa continha? Raiz de 3 sobre 2? Eu vou deixar quietinho. Raiz de 3 sobre 2. Mas, eu tenho uma divisão de fração.
Você repete a primeira fração, que é 1, multiplica pelo inverso da segunda fração. A segunda fração é meio. O inverso de meio é 2. 1 vezes 2, 2. Mais, aqui é a mesma coisa. 2 menos 1 dividido por 1, 1. Isso quer dizer, então, que eu não posso somar raiz de 3 mais 2. Por que eu não posso somar? Porque não são coisas semelhantes. Então, vai continuar raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer agora? 2 mais 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, a resposta é raiz de 3 sobre 2 mais 3. Então, secante lembra seno, pega o inverso do cosseno. Cossecante lembra cosseno, pega o inverso do seno. E a cotangente é o inverso da tangente. Bom, é isso aí. Essa foi mais uma videoaula nossa. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, vai lá no sininho e coloque para você receber as notificações que nós vamos ter mais vídeos. Um abraço!